A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na minha e na sua vida no vídeo de hoje. Gente, mudei o formato dos vídeos, eu fazia as lives, mas tô tendo um problema aqui no YouTube, então vou fazer por vídeos, tá bom? Mas continua aí comentando, continua deixando o like, continua compartilhando para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas, que elas possam receber a semente da palavra e tenho certeza que o Senhor fará grandes obras na minha, na sua vida e na vida daqueles que escutam a palavra de Deus. Tem uma parte que diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, dando sequência aqui, estamos lendo o livro de Mateus, no capítulo 12. Hoje vamos ler do versículo 22 ao 32. Então, são 10 versículos, a blasfêmia dos fariseus. Vamos ler com a ajuda de Deus, tá bom? Trouxeram-lhe então trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro se não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Glória a Deus, gente. Então, mais uma vez, os fariseus caçando algum modo, alguma maneira de prejudicar o Senhor Jesus. E dessa vez, olha que interessante, gente. Tem pessoas que elas vão trabalhar e vão usar até o inimigo para afetar a sua vida, para te deixar envergonhado, para te deixar confundido. Olha que interessante, esses homens fariseus, eles eram homens religiosos, eles eram homens que conheciam a palavra de Deus. E eles pegaram um homem endemoniado, cego e mudo, para envergonhar Jesus, para ir lá falar com Jesus, para depois mentirem contra Jesus. E na minha e na sua vida não é diferente. As pessoas usam quem é contra você, quem não aguenta te ver feliz, quem não aguenta ver a sua prosperidade espiritual, material, ver Deus levantando a sua cabeça, mudando a sua história. Essa exaltação que Deus faz na minha, na sua vida, aqueles que estão próximos de você e têm inveja de você e não gostam do seu crescimento,
Essas pessoas, elas vão caçar maneiras, usar até demônios, até endemoniados, vão usar até a palavra de Deus ou até o inimigo, vão fazer fofocas, mentiras, difamações, vão levantar tanta coisa para sujar a sua história, para sujar o seu testemunho. Elas olham para você com um olhar mau, nada do que você fizer tem valor para ela. Ela olha para você com um olhar de eu tenho que acabar com a história desse homem. Assim como nós lemos aqui, né, no vídeo, depois eu te convido a assistir na playlist do livro de Esther, quando o Amã, ele queria acabar com o povo judeu, ele queria acabar com Mardoqueu. Mas o mesmo que queria acabar com a história de Mardoqueu foi o que teve que pegar ele pela mão e dizer para todo mundo: esse é o homem em cuja a honra Deus se agrada. E assim Deus vai colocar aquele que te persegue, aquele que fala mal de você, com a boca dele, ele vai ter que exaltar aquilo que Deus fez na sua história. E aqui Jesus, como aqui fala, ó, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi, filho de Deus, que viria fazer uma obra na nossa história? Olha que interessante, os fariseus queriam envergonhar Jesus, queria difamar Jesus, queria colocar o povo contra Jesus. Mas quando Deus quer operar, quando Deus quer exaltar alguém, quando Deus tem uma história de vitória na vida de alguém e essa pessoa se dedica ao Senhor e essa pessoa entregou seus caminhos ao Senhor, confiou nele e crê que o Senhor tudo fará, até as maldições que são lançadas até você, a sua família, a sua casa, elas se tornaram bênção. Porque os fariseus levaram esse homem endemoniado para envergonhar Jesus, para colocar Jesus contra os homens contra Jesus. Através de um milagre que aconteceu, a própria multidão, o próprio povo diz: esse daí é filho de Davi, esse é filho de Deus. Esse era aquele que havia de vir. E assim será na sua vida. Fique em paz. Se alguém fala mal de você, se alguém quer acabar com a sua história, se alguém quer te expor para ver a sua queda, para a multidão ver a sua queda, a própria multidão, Deus tomará um caminho, fará uma obra que a multidão te aplaudirá. E vão dizer: esse aí é escolhido de Deus, essa aí é uma filha de Deus, Deus levantou essa pessoa. Fique em paz. Segue sua vida. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para aqueles que estão atirando pedras para você. Lembre que as pessoas só tacam pedra nas árvores que dão fruto. Se é uma árvore seca, se é uma árvore que não produz fruto, não tem folha, ninguém liga para ela. Mas se estão fazendo isso com você, você está num bom caminho. Você está dando fruto. Continue dando fruto para o Senhor. Porque muitos precisam de você. Muitos precisam daquilo que o Senhor colocou dentro de você. Então não pare nas perseguições. Acelere. Continue. Pense que os que estão te perseguindo, eles vão ter que se esforçar muito mais para acabar com a sua história. E eles não vão conseguir. Porque nós confiamos no Senhor e tudo podemos naquele que nos fortalece. Então é vitória na minha e na sua vida, assim como Jesus foi vitorioso sobre esses fariseus. E aí, o que acontece? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. É interessante que eles se levantaram contra Jesus, eles criaram uma situação para envergonhar Jesus, viram Jesus sendo exaltado por Deus,
através de uma obra, viram a multidão, que eles queriam que falasse mal de Jesus, os fariseus viram a multidão aplaudir Jesus e dizer que ele era filho de Deus, filho de Davi, mas ainda assim eles persistiram e diziam, ele conseguiu expulsar esse demônio aí por Beelzebul, príncipe dos demônios. Até uma mentira. Por quê? É como se, vou dar um exemplo aqui para ficar claro, um time de futebol. São dois times adversários ali, um tem que fazer gol no outro. Uma final de Copa do Mundo ou de um campeonato importante, e faz sentido um time fazer gol contra e perder o campeonato? Faz sentido? Não faz nenhum sentido, o time tem que fazer gol no outro time. Então, eles disseram aqui para o povo, Jesus está expulsando esses demônios porque ele usa o Beelzebul, príncipe dos demônios. Em outras palavras, Jesus está fazendo gol contra. É interessante o mentiroso. É interessante a pessoa que quer destruir a história de alguém. Ele foge da lógica, foge da realidade, foge dos fatos reais. Porque o que é a mentira, né, gente? A mentira é a pessoa inventar uma história que está fora da realidade. Talvez por vergonha, por raiva, por ódio de alguém. Ela não quer falar a realidade dos fatos. Então ela inventa uma história, uma mentira, e ela acredita nisso. Pior é isso, acreditar nisso. Como uns fariseus aqui, homens que conheciam a lei de Deus, que conhecia as histórias, que sabia que viria um homem que faria essas obras e milagres, mas por inveja, por ver um homem se destacar e a multidão agora deixar de seguir aquela religião para seguir um homem que estava com uma boa notícia, um homem que estava trazendo uma revolução para o tempo dele. Porque como eu já disse, existia uma religião, existia uma cultura, existia um dogma ali que todos seguiam, onde os fariseus, os homens ali, os sacerdotes, eles eram respeitados pelo cargo que eles tinham, pelo ministério deles, por ser aplaudidos pelas vestes deles. Aí vem um homem e vem mostrando uma nova cultura do reino dos céus. E eles falaram, nós vamos perder os privilégios, nós vamos perder as palmas, as pessoas nos respeitar, nós vamos perder a autoridade sobre esse povo se eles seguirem Jesus. Então vamos manchar a história dele, vamos mentir a respeito dele, vamos dizer que ele trabalha para os demônios. Ao ponto, aonde chega o ponto da pessoa inventar uma história, uma mentira e contra a verdade e contra a realidade. Se você está fazendo isso com alguém, toma cuidado, porque a mão de Deus, o favor de Deus, assim como foi na vida de Jesus, ele sempre será a favor daqueles que são justos. E se alguém está fazendo isso com você, só sente e olhe os seus inimigos caindo, porque o Senhor te sustentará na verdade, na justiça, na sinceridade do seu coração. E aí, gente, olha que interessante. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aqui, Jesus ensinando, se defendendo, das acusações dos fariseus, mas ele deixou um ensinamento grande que serve para nós a respeito da nossa cidade, da nossa casa. Aonde tem divisão, não tem benção. O que é uma divisão? Pega na matemática que a gente aprendeu na escola. Uma divisão, se você parar para analisar, ela é uma perca. Ela não tem lucro numa divisão. Aí a pessoa fala, não, mas vamos dividir para todo mundo. Se um casal é dividido, os filhos perdem.
o casal perde, a família perde, a casa perde. Ainda que cada um siga a sua vida com um patrimônio ali dividido e vai seguir a sua vida, perdeu, porque o patrimônio era unido, era mais forte. Por isso o inimigo luta contra as famílias. A família dividida é perca para o reino de Deus. Não é uma família forte, mas o Senhor veio para juntar. O Senhor veio para dar vida com abundância, trazer união. Aonde há união, há benção do céu. Os filhos são abençoados, o marido, a esposa, os familiares se beneficiam disso. Então Jesus aqui está ensinando, se defendendo e ensinando para nós aqui que não se divida, porque uma casa dividida, um reino dividido, ele é devastado, ele é destruído, acaba. Mas fica firme, ame a sua família, ame seu casamento, ame seus filhos. Essa dificuldade que você passa, esse problema que você passa, tenha maturidade. Ore a Deus que Ele te dará sabedoria, entendimento, você vai sair dessa. Esse tempo que você está passando de dificuldade, você pensa em largar sua família, em acabar com a sua história, não te define. O Senhor vai mudar a sua história. O Senhor, Ele tem o poder de te dar inteligência, sabedoria, discernimento para resolver os problemas. Não seja um covarde, não seja uma mulher covarde. Seja sábia, edifique a sua casa. Homem, pai, seja provedor, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Não seja covarde e vá embora. Independente da situação que você esteja passando, mantenha a fidelidade no Senhor, na sua família, que você vencerá, em nome de Jesus. E aí Jesus explica isso. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então, em outras palavras, como a parábola ou a comparação que eu fiz aqui sobre o time que faz o gol contra nele mesmo e perde o campeonato. Que ganho há nisso? Não tem ganho. Mas se o time faz o gol no adversário e ganha o campeonato, ganha todo o troféu, as premiações, isso faz sentido. Então Jesus estava explicando aqui para eles. Eu não expulso por Satanás. Porque se eu expulsasse por Satanás, como ele ia ganhar? Se para ele faz sentido os demônios estar aí destruindo as famílias, destruindo os lares, deixando um homem aqui surdo e mudo. Qual o sentido do Satanás estar aprisionando uma vida e ele mesmo expulsar e libertar aquele que ele está prendendo? Como numa guerra, né? Uma pessoa libertar ali os presos dela, os escravos dela, não faz sentido. Faz sentido ela manter preso, manter a pessoa na escravidão, fazendo o que ela manda. E assim é o inimigo querendo aprisionar a sua história, a sua família, suas finanças, a bênção de Deus, ele quer reter. Em qual sentido o inimigo falar, não, Deus, pode abençoar essa família que eu estou aqui querendo na miséria, querendo que se separe? Imagina o inimigo falando, não, Deus, abençoa essa família aqui, cura essas enfermidades, abençoa o filho, estou tirando aqui os vícios da droga dessa pessoa, os mares que eu quero que ela passe a dificuldade, as lágrimas derramadas, eu quero cessar isso agora. A partir de hoje, Deus, liberta essas pessoas. O inimigo não quer isso. Ele quer ver você chorando. Ele quer ver sua casa destruída. Mas o Senhor Jesus veio te dar vida, vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus, as suas causas que você não consegue resolver, o Senhor te dará inteligência para você resolver
E se você não conseguir resolver, ele enviará pessoas que vai te ajudar a estender a mão e vai entender o seu problema e vai te ajudar. Glória a Deus. E aí, vamos lá. Mas Jesus falou, né? Pelo Espírito de Deus é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós para nos libertar de toda prisão mental, espiritual, emocional, física, para que a nossa casa possa vencer. E aí ele fala, ó, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Então ele está falando, se alguém vai entrar em alguma casa para roubar, ele vai anular o morador da casa para que ele possa fazer ali o que ele quer, que é levar os bens do homem. Mas se ele não prender essas pessoas, o homem pode reagir. Então ele tem que prender. E o inimigo quer prender você, quer te deixar impotente. Mas o Senhor vai enviar virtude do céu e vai te dar autoridade contra todo o espírito maligno que vem se apoderando da sua casa, da sua vida, e você ficará livre em nome do Senhor Jesus. E aí ele fala, ó, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E a pergunta é, você tem sido contra o Senhor? Você tem ajuntado junto com o Senhor? Porque se você não tem feito isso, você está contra Ele. Quando você se levanta contra alguém, que essa pessoa está junto com Deus, ela está vivendo algo que Deus colocou no coração dela. Quando você se levanta contra isso, você está indo contra Deus. E o Senhor nunca perdeu uma batalha. Significa que você vai perder. Primeiro que você já está indo contra o Senhor quando você se levanta contra alguém. A palavra diz assim que é abominável para Deus aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Se você fica de fofoca, de mentira, de conversando contra os outros, você é uma pessoa abominável ao Senhor. Está no livro de Provérbios isso. O Senhor te abomina. Não, o Senhor quer te amar. O Senhor quer exaltar a sua cabeça. Quer te dar vitória. Quer cuidar da sua vida. Quer te dar pensamentos bons, planos bons. Ele quer te chamar de abençoado, de benigno, de homem justo, mulher justa. Ele quer abençoar a sua história. Mas você precisa conhecer os princípios da palavra. Você precisa ler as escrituras. Você precisa viver as escrituras. Mudar sua forma de pensar. Para aí sim você viver o que é bom, perfeito e agradável diante de Deus. Ah, gente, glória a Deus. Deixa o like aí. Tá entendendo essa palavra? Comenta aí. O que te marcou até agora? Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Você vê que Jesus, ele se coloca numa posição que pode falar mal de mim, pode... Até aqueles que estavam batendo nele, ele pediu pro Pai, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem, porque estava fazendo contra ele. Mas contra o Espírito Santo, ele já disse, olha, toma cuidado, porque isso daí não vai ser perdoado. Então, se você está firme fazendo o propósito de Deus, e alguém se levantar contra você,
fique em paz, porque essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus que te induziu, que te convenceu, que te guiou a fazer ou a ser o que você está sendo. Não fique querendo se defender, não fique querendo se justificar, porque essa pessoa está se levantando não contra você, mas contra Deus. E quando você tem essa mentalidade, esse discernimento, essa clareza, aí você entende por que Jesus falou assim: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Eles estão mexendo com a minha reputação, eles estão mexendo com a minha história, estão maldizendo aquilo que eu sou, não por conta de mim, mas por ir contra aquilo que eu estou fazendo pelo reino de Deus, pelo céu. Então, se você tem esse discernimento, não importa o que falam de você, continua firme naquilo que Deus colocou no seu coração. E aqui se encerra esse vídeo. Compartilha com alguém. Deixa um comentário, tá bom? Se inscreva no canal. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe. Temos aqui na nossa playlist vários livros que já lemos da Bíblia Sagrada. Estamos aqui para lançar a semente e Deus no tempo certo dará o crescimento. Você que sente a palavra de Deus ferver no seu coração e você não consegue ir nas ruas, não consegue pregar numa igreja, não é convidado para pregar numa igreja, faça como eu fiz. Abra um canal no YouTube, nas redes sociais e lance a palavra de Deus, porque alguém vai ouvir. Eu tenho recebido muitas mensagens. Quando as pessoas me encontram, elas me agradecem pelos vídeos que eu tenho feito e elas estão sendo edificadas. E ainda que as pessoas não me falassem nada, e ainda que ninguém assistisse esses vídeos, eu dou graças a Deus, porque eu estou aqui transmitindo uma boa notícia que mudou a minha história. Estou compartilhando algo que mudou a minha vida. Eu tenho certeza que todos aqueles que crêem também terão as vidas transformadas e o nome de Deus vai ser glorificado. Um beijo no seu coração, que a paz de Deus continue na sua vida. Tamo junto.